Que as bênçãos de Deus caiam sobre cada um de nós e que a paz anunciada pelo Cristo Jesus seja uma constante em nossas vidas. Em uma noite memorável do ano de 1941, portanto, há 84 anos atrás, o Salão Nobre da FEB, Federação Espírita Brasileira, estava repleto de gente para ouvirem uma palestra inusitada, uma palestra que seria feita por um homem muito conhecido no Brasil, porquanto ele era deputado federal, era escritor, era dono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, uma cadeira que pertencia anteriormente a Machado de Assis, e um recém-convertido ao Espiritismo. Depois de ler um livro de Leon Denis, aquele homem havia se convertido ao Espiritismo. E aquela foi a primeira palestra dele. Eu estou falando de Antônio Viriato Correia. E naquela palestra, ele fez um depoimento. Aquela palestra ficou famosa porque tratou-se de uma palestra de depoimento, onde Viriato Correia falava que sempre fora um homem muito orgulhoso, sempre olhara a humanidade de cima para baixo, como se fosse superior a todos os homens. E lendo o livro dos Espíritos, e se deparando com a lei de igualdade, onde fala que o túmulo vai nos igualar por igual, ele ficou a pensar que o orgulho é uma coisa muito boba, é uma coisa que não faz sentido, porquanto a morte vai nos nivelar por igual. E para ilustrar o que ele falava, da bobagem que é cultivarmos o orgulho, naquela oportunidade, Viriato Correia contou a seguinte história. Ele disse que em uma pequena cidade provinciana do interior do Brasil, certo dia na igreja local, entrou um jovem cabisbaixo. Não tinha coragem sequer de erguer a fronte. Procurou o padre para se confessar. O padre então disse: vamos, meu filho, conte-me seus pecados, darei a penitência e certamente o Pai Divino te perdoará. E ele não tinha coragem de abrir a boca. E diante da insistência do padre, ele disse: padre, eu não tenho pecados, eu tenho o pecado. É mesmo, filho? Então conte que pecado é esse que você carrega e certamente o Pai Divino vai te perdoar. Que pecado é esse? E disse: ah, padre, eu sou orgulhoso ao extremo. Sempre cultivei esse sentimento terrível. E há muito tempo eu tento me desvencilhar dele. Mas parece que é um sentimento que tem vida própria, padre. O orgulho que eu trago em mim não quer morrer. Eu me envergonho de ser assim, mas eu sou desse jeito. Olho sempre a humanidade de cima para baixo, como se eu fosse mesmo superior a todo mundo. O padre disse: muito bem, filho, vamos tentar descobrir as causas desse teu orgulho, para tentar resolver o problema na causa. Certamente tu és um homem muito rico, tens um poder aquisitivo muito grande, e isso te faz pensar que és superior a todos os outros, não é isso? Que é isso, padre? Não tenho nem onde cair morto, até desempregado eu estou. Não tem riqueza nenhuma não, padre, eu sou pobre ao extremo. Tá bom, filho, vamos descobrir a causa desse seu orgulho. Certamente tu tens uma cultura exacerbada, tens um conhecimento muito grande, e isso te faz pensar que és melhor que todo mundo, por teres um conhecimento muito grande, não é? Que é isso, padre? Nada disso. Nunca fui dado aos estudos, nunca procurei conhecimento, mal fiz o primário, padre. Não tenho conhecimento nenhum, não. É mesmo, filho, mas vamos descobrir a causa desse teu orgulho. Certamente tu és de sangue nobre, sangue azul deve correr pelas tuas veias, de família nobre, de família real. Isso te faz pensar que és melhor que todos, não?
Que é isso, padre? Não tem sangue azul nenhum, não. Não tem sangue nobre, coisa nenhuma. Meu pai é o açougueiro ali da esquina. Ah, filho, vamos descobrir esse orgulho seu. Porque você é tão orgulhoso assim. Certamente as mulheres por ti suspiram. Elas te disputam como se disputam uma joia rara, não é mesmo? Por isso você pensa que é melhor que todo mundo? Nada disso, padre. As mulheres nem olham para mim, nem namorado eu tenho. Quando eu olho para uma mulher na rua, ela vira a cara, não quer saber de mim. Nada disso, padre. O pai então se levanta, vai até ele, bate-lhe nas costas e fala: vai para casa, filho. Tu não és orgulhoso, não. Nunca fostes. O que tu és é bobo mesmo. Porque contava Viriato Correia com esse exemplo, que é uma bobagem cultivarmos o orgulho. Mas eu fiquei pensando, por que será que é tão difícil nós vencermos as nossas imperfeições? Fazermos a tão decantada reforma íntima que a doutrina espírita nos fala. Por que será que é tão difícil? Já pensaram nisso? Porque Sócrates, que foi um divisor de águas na filosofia do mundo, disse que fazer reforma íntima, crescer espiritualmente, é um parto. A mãe de Sócrates era parteira. Ele deve ter visto na infância a mãe exercer sua profissão, e quando cresceu e se tornou filósofo, desenvolveu a sua filosofia por esse lado. Desenvolveu uma técnica chamada maiêutica, que em grego significa dar à luz. As mulheres que dão à luz de forma natural, parto natural, dizem que é um processo doloroso. E Sócrates comparava a reforma íntima, a transformação individual do ser, como um parto. É um processo doloroso. É por isso que é tão difícil fazermos reforma íntima. Porque como é que eu vou abdicar de coisas que até eu gosto? Defeitos que até me fazem bem. É difícil, não é fácil. Se é difícil, meus amados, a gente mudar de comportamentos banais do dia a dia, que a gente se acostumou, por exemplo, a dificuldade que temos de mudar de local de mesa, onde a gente se acostuma a sentar para jantar ou almoçar. A gente se senta sempre no mesmo lugar. A dificuldade que temos de mudar defeitos morais que cultivamos desde eras milenares. Por exemplo, dizem que um homem ganhou uma camiseta. Dessas camisetas que os políticos dão em época de eleição, que tem a foto do candidato e o número, sabe? Ele não queria usar aquela camiseta para andar por aí, fazer propaganda para alguém. Então ele passou a usar aquela camiseta para dormir com ela. E dormia com aquela camiseta todas as noites. E os dias se sucederam. E as semanas também. Os meses passaram, até anos, e ele usando aquela camiseta para dormir. A sua esposa comprou um pijama novo, mas não saiu do plástico na gaveta. Ele não usava o pijama novo. Um dia ela comprou-lhe um outro pijama novo, também ficou na gaveta do plástico, que ele não usava a camiseta velha. A camiseta já estava encardida, furada, estava quase desencarnada. E a mulher dizia: amor, usa o pijama novo que eu te comprei. A semana passada seus pais vieram nos visitar e você foi atendê-los com essa camiseta velha, furada. Eles pensam que eu não cuido de você. Use o pijama novo. E ele disse: não, pinica, eu prefiro a camiseta. E continuava dormindo com a camiseta. Um dia ele chega do trabalho, toma seu banho, vai até o quarto e procura nas gavetas a dita bucha. E não a encontra. Procura em outros lugares do quarto, não encontra a camiseta, começa a ficar nervoso e vai para a cozinha e descobre que a mulher fez da camiseta dele pano de chão. Porque mulher quando quer humilhar, humilha mesmo. Ele então briga com a mulher, quase se divorcia, chuta o cachorro, fica extremamente nervoso por causa de uma camiseta velha, encardida e furada, porque se acostumou a dormir com ela. Somos assim. Agora eu lhes pergunto, se temos dificuldade de mudar comportamentos triviais como este, imagino que não é mudar comportamentos morais, com os quais nos acostumamos desde eras milenares, como eu disse. Por que, Gesualdo, eras milenares? Porque fomos criados simples e ignorantes.
E Deus nos dotou de instintos. Sem os instintos não seríamos seres humanos completos. Os instintos é uma inteligência divina que trabalha por nós. Qual era o objetivo do ser humano, do espírito, quando adentrou no reino nominal? Seria sublimar esses instintos, transformá-los em virtudes, crescer na vertical. E o que é que nós fizemos? Incautos que éramos e ainda somos. Ao invés de sublimarmos esses instintos naturais e divinos, deturpamos os nossos instintos e eles se transformaram em defeitos. Todos os defeitos que a humanidade tem saíram de instintos naturais deturpados. Nós deturpamos os nossos instintos. Porque os instintos são bons. Foram Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu. O homem só perde quando ele faz de si mesmo um campo de batalha para os instintos. Kardec fala que os instintos funcionam como potros selvagens. Se eu montar em potros selvagens, eu corro o risco de me machucar. É ou não é? Ele pode me derrubar. Mas se eu adestrar o potro e ele ficar mansinho e dócil, ele vai me ser útil. É ou não é? Então os nossos instintos funcionam assim. Eu preciso adestrá-los, sublimá-los para que eles me sirvam, né? Mas eu, incauto que era, incauto que sou, eu deturpei os meus instintos. Querem ver como os nossos defeitos saíram de todos eles? Vamos lá. O instinto do amor próprio é um instinto natural e divino, não é? A autoestima, existe nós ganhamos autoestima. Esse instinto do amor próprio, que é natural e divino, deturpado, ele vira o quê? Orgulho. Amor próprio em demasia. Eu me amo demais. Eu sou o centro do universo. Eu penso que eu sou a última bolacha do pacote. Aquela Coca-Cola gelada no universo, no deserto, sou eu. Eu sou o melhor. O inferno é os outros. E o amor próprio em mim cresce. O amor tem que começar em algum lugar do universo. Então que comece em mim. E já começou através do amor próprio. Mas o que é que eu fiz? Eu deturpei esse instinto maravilhoso do amor próprio. E ele virou orgulho. O amor próprio cresceu muito em mim, não saiu de mim, virou orgulho. Amor próprio em demasia. Muito bem. Então o amor tem que começar em mim, mas não pode ficar detido em mim. Ele precisa sair de mim em benefício do próximo, através do amor fraterno, do amor altruísta. Não é? Mas eu não faço isso. Eu deixo o amor próprio crescer somente em mim, vira defeito. Quer ver outro exemplo? O egoísmo. O egoísta só pensa nele, não pensa no próximo. Mas onde começou isso? Onde foi que começou o nosso egoísmo? Pensem. Em um instinto chamado preservação ou conservação. É um instinto natural e divino para nós nos preservarmos aqui na Terra. Mas fez com que eu pensasse que quanto mais eu tivesse, mais poder eu exercia sobre os demais. Então o amor próprio do instinto da conservação cresceu em mim. E aí eu quero quanto mais para mim, melhor. Quer ver um instinto natural e divino? O sexo. É por ele que nós estamos aqui, para vocês verem a divindade do sexo. Dizem até que nos tempos de Jesus o sexo era chamado de Espírito Santo. Por isso Jesus nasceu por obra do divino Espírito Santo, ou seja, o sexo sublimado. O sexo é nojento quando o homem põe a mão. Porque o homem contamina tudo que ele toca. Eu não estou falando de celibato, não. De você evitar o sexo. Estou falando de castidade, um sexo casto. Que o sexo é divino. É por ele que nós estamos aqui. Mas essa energia divina que todos nós temos, nós deturbamos e vira pornografia. Vira o que não é bom. Porque o homem é assim. São instintos naturais que Deus nos deu que a gente deturpa ao invés de sublimá-los. O instinto do trabalho, deturpado vira preguiça, um outro pecado capital. E não é à toa que o orgulho e o egoísmo estão na frente.
encabeçam os chamados 7 pecados capitais. Não é à toa. Parece que todas as minhas imperfeições saíram dessas 2 cabeças de legião que eu trago há muito tempo. Os pequenos defeitos que eu tenho estão enraizados nessas 2 cabeças de legião. Eu não dou importância, são pequenos defeitos que eu tenho. Mas quando eu alimento esses pequenos defeitos, eu estou alimentando a cabeça de legião, que é o orgulho e o egoísmo. E o que é que a doutrina espírita me diz? Na pergunta 913, por exemplo, que o orgulho e o egoísmo são 2 grandes flagelos da humanidade. 2 grandes flagelos que precisam ser extirpados de nós. A questão 917 fala que eu preciso me unir de todas as forças espirituais que eu tiver, com o objetivo de vencer esses 2 grandes flagelos, que é o orgulho e o egoísmo. E via de regra, eles nos manipulam. É impressionante. Todo mundo é assim, ou você é assim também. Nós, enquanto espíritas cristãos que somos, a gente precisa nadar contra a correnteza do mundo. Embora nos taxem de ingênuos, de bobos, como fizeram com Chico Xavier, é bobo. Mas olha onde Chico Xavier está agora. Desencarnado por recebido nada mais, nada menos do que por Jesus. Mas a gente cultiva o orgulho e o egoísmo o tempo todo. A gente precisa nadar contra essa correnteza, gente. Porque o mundo é assim, mas não deveríamos ser desse jeito. Como disse Paulo, vivemos no mundo como se não fôssemos do mundo, porque na verdade não somos. Nós não somos daqui. Estamos de passagem, daqui a pouco vamos embora. Mas a gente vive como se essa fosse a vida. Essa é a vida. Esse é o nosso grande problema. Não é fácil, gente, vencer a nós mesmos. Não é fácil, é uma luta diária. Por isso que é um exercício que nós devemos cultivar diariamente. Viver é um exercício, mas não é fácil. É uma luta. Tem gente que quer ir para o céu de elevador. Eu não tenho. Tem gente que quer chegar em casa, tomar um banho, vestir a melhor roupa, entrar no elevador, apertar a tecla céu e subir. Não é assim. É degrau por degrau, suando a camisa. Não é fácil. Jesus mesmo nunca disse que fosse fácil. O que é que ele disse? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele não disse simplesmente entrar pela porta estreita. Disse não. Ele usou a palavra esforçai-vos antes. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão, por causa do orgulho e do egoísmo, que não nos deixa crescer nem passar pela porta estreita do mundo. A gente prefere a porta larga e convidativa do mundo. Paulo disse, vivam como se vocês não fossem daqui, porque vocês não são mesmo. Não é fácil. Pela autossugestão também não dá. Quantas vezes eu marquei na folhinha, no dia 31 de dezembro, a partir de meia-noite eu vou ser uma nova criatura. Ano novo, vida nova. Marcava na folhinha, a partir de 0 hora, do dia 1º desse ano que vem, eu vou ser o melhor marido, o melhor funcionário da empresa, o melhor espírita. Eu vou para a academia, vou parar de fumar, Durava até o dia 2, no máximo. O homem velho voltava, tomava conta do lugar que era dele, porque o homem novo não tinha vez. Então é aos poucos, é conhecendo a minha natureza insignificante e lutando para vencê-la, dia a dia. Não dá pela autossugestão. Dizem que tinha um homem que estava doente. Chegou na cidade um mago, um feiticeiro que curava pela autossugestão. E os amigos sugeriram que ele fosse lá se curar. Ele disse, não, eu não acredito nisso, eu prefiro e acredito na medicina, na ciência dos homens. Mas a medicina não estava dando jeito. A doença estava se agravando a cada dia. E de tantos amigos insistirem, ele foi. Chegou lá, o feiticeiro disse, tá bom, meu amigo, vou te curar pela autossugestão. Eu quero que você se autossugestione que vai ficar bom, e você vai ficar. Vamos, repita comigo 50 vezes. Estou curado. Vamos, repita. 50 vezes, estou curado, estou curado. Você vai se curar pela autossugestão. Vamos, repita. E ele repetiu 50 vezes, estou curado, estou curado. Quando terminou, o sábio disse, o bruxo disse, está curado. É mesmo, tu mesmo. Tá. Quanto que é a consulta?
R$1.000. Tudo isso é R$1.000. Tá bom. Então olhe para mim e repita 50 vezes. Já recebi, já recebi, já recebi. Tem como? Não tem. É uma luta diária que a gente precisa exercer. É uma luta diária. Diária. E eu tenho um exemplo que eu procuro seguir, já que Jesus é um modelo muito puro. É o governador espiritual da terra, mas é o nosso modelo. Mas é um modelo tão puro que eu preciso olhar para ele e me limitar ou me dispor e caminhar na direção dele. Mas eu não vou conseguir fazer o que Jesus fez. Mas temos outros modelos, até contemporâneos, espíritas, que passaram pelo nosso meio, que viveram mais ou menos como a gente, que podem me servir de modelo. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, Jesus Gonçalves, o próprio Chico Xavier, tantos outros. Mas uma pessoa que eu admiro depois de Jesus, mas admiro demais, chama-se Paulo de Tarso. Por causa da conversão dele. Porque todos sabem a história de Saulo. Ele era o mais indicado para tomar o lugar de Gamaliel no Sinédrio. Homem culto. Mas era perseguidor de cristãos. Por causa do seu idealismo religioso. Ele era judeu. E seguia a Torá. Seguia os ensinamentos mosaicos e não abria mão. Era ortodoxo. Como alguns de nós e tantos outros por aí são ortodoxos. Então, como era uma seita nova que estava acontecendo, do Nazareno, incomodava os judeus. E o cristianismo, os cristãos começaram a ser perseguidos e Paulo foi o pior deles. O primeiro mártir cristão foi Estevão, que morreu praticamente a pedido de Paulo, que foi para Damasco para prender os cristãos que lá estavam, entre eles Ananias, que era o chefe de todos. E aí, na entrada de Damasco, ele caiu literalmente do cavalo. Ele caiu do cavalo. Ficou cego com a luz do Cristo que o cegou. E ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é? Eu sou o Cristo a quem tu persegues, Saulo. Não recalcitre contra os aguilhões. E aí Saulo, na oportunidade era Saulo, na conversão que ele passou a ser Paulo, quando as pessoas se convertiam naquela época, mudavam de nome. Era comum, quem quisesse. E aí ele fez uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Eu não sei se vocês já fizeram, mas Saulo fez. Agora, o mais importante não foi a pergunta que Saulo fez, foi a obediência à resposta. Ele disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Olha, alguém aqui já perguntou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Mas aí Jesus disse: entre em Damasco, procure uma rua chamada direita, hospede-se na hospedaria de um Simeão, e depois de 3 dias alguém vai te procurar e dizer o que você vai fazer doravante. E a partir dali, Saulo começou a seguir direitinho tudo que lhe foi determinado. 3 dias depois, Ananias chegou, deu um passe nele, tirou as escamas dos olhos, ele passou a ver e passou a se tornar o melhor cristão que eu conheço. Paulo, para mim, foi o melhor cristão, mais do que os 12 apóstolos. E ele só conheceu Jesus depois de Jesus havia desencarnado, pela luz que o cegou na entrada de Damasco. Mas aí, por que ele é grande para mim? Porque ele abdicou do sinédrio, uma vida de riqueza, de mordomias, de tudo. Ele abdicou. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele passou a ser perseguido. Sofreu chicotadas, humilhações, a começar pelos próprios apóstolos, que não tiveram dificuldade de aceitar Paulo, pensando que era um golpe que ele queria dar para prendê-los. Mas ele foi o vaso escolhido por Jesus. Tinha que ser ele, um erudito, um homem de muito conhecimento, para levar o cristianismo a Roma, que era a capital do mundo naquela época.
Se ele não tivesse feito isso, não estaríamos falando de Jesus hoje. Não estaríamos falando de Jesus hoje. O cristianismo se expandiu porque chegou em Roma pelas mãos de Paulo. E ele sabia que era a última trajetória dele. Ele era um homem que tinha muitos problemas ainda. Ele lutava para vencer a si mesmo a cada dia. Tanto é que em Romanos ele fala assim: que miserável homem eu sou. Que o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Olha. Mas se eu não faço o bem que eu quero, se eu faço o mal que eu não quero, é o pecado que está em mim que faz. Mas ele se julgava um miserável, porque não fazia o bem que deveria fazer. Olha que conflito. Tem muita gente que fala: eu não faço mal para ninguém. Peraí, você faz o bem? Não, já é o mal. Não fazer o bem já é o mal. A coisa é grave. Se eu for passando pela rua, encontrar uma tábua com prego no meio da rua e eu não vou lá e tirar, eu vi. Não foi eu que coloquei, mas eu vi. E depois um carro passar socorrendo alguém que está em coma e furar o pneu, e aquela pessoa que está em coma morrer por conta daquele atraso, eu vou responder por isso. Mas não foi eu que coloquei o prego. Você é responsável pelo mal que acontecer, pelo bem que você deixou de fazer. Então isso é grave. Olha o conflito de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço. O meu pecado não deixa. O orgulho e o egoísmo não deixam. Mas ele foi lutando, ele foi vencendo. Quando chegou em Gálatas, para a carta de Gálatas, ele escreveu assim: já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Olha, que coisa mais linda. O Cristo viver na pessoa. Ele venceu. E a última carta que Paulo escreveu foi para a segunda carta a Timóteo. Não é essa sequência que você vai encontrar na Bíblia. Colocaram outra sequência ali, mas a última carta que ele escreveu foi a de Timóteo, a segunda. Colocaram como última dos Hebreus. Mas a última carta que ele escreveu foi a segunda a Timóteo. Por que eu sei que foi a última carta ao Timóteo, ao amigo dele? Porque depois que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, no outro dia ele foi degolado. Então foi a última carta. E o que é que ele escreveu na segunda carta a Timóteo? Nas vésperas de ser degolado, que sabia disso. Combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Olha que coisa mais linda. Combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Bom combate, sim, do homem contra ele próprio. Esse é o bom combate. Porque o mau combate é do homem contra outro homem. Esse é o mau combate. O bom combate é aquele que a gente combate contra nós mesmos. Mas para isso, nós precisamos despertar. Jesus, você está dizendo que eu não estou desperto? Não. Quando Paulo disse lá aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Foi ou não foi? Levanta-te de entre os mortos e o Cristo desperta do que dorme. Foi para os Efésios dormir o sono biológico da noite, que nós vamos dormir daqui a pouco? Foi esse? Não. Aqueles que dormiam espiritualmente. E é mais ou menos assim que a gente vive, tá, gente? Eu vou provar isso. A gente vive meio sonolento do ponto de vista espiritual. É preciso despertar. Levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Como? Os mortos do cemitério estão sepultados? Não. Aqueles que estavam mortos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da religião. Naquela época chamavam-se de mortos aqueles que estavam afastados de Deus e da religião. Eram chamados de mortos. Por isso Jesus ressuscitou tantos mortos. Trouxe-lhes a vida, a crença no Deus Altíssimo. Levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Eu li uma revista científica há pouco tempo atrás, que nós somos, e eu me incluo, 97% de essência, que somos filhos de Deus, a nossa essência é divina,
97% de essência engarrafada no ego. Olha, essência engarrafada no ego, isso é grave. E 3% de essência livre, porém adormecida. Olha como o nosso quadro espiritual é terrível. Mas essência, 3% de essência livre, porém adormecida, é esse que precisa despertar. Se esses 3% de essência livre, porém adormecida, despertar, vocês não sabem a força que essa essência divina tem. Se esses 3% despertar, terá força suficiente para desintegrar o ego, a essência que está engarrafada no ego. Mas a gente precisa despertar. A gente vive assim, como vivendo por viver. Toma um café da manhã pensando numa reunião que vai ter à tarde, nem vive o momento. Nós somos assim. Nós somos assim. Ele fala lá no capítulo 12 de Romanos, Paulo, não vos conformeis com o mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o que ele fala para os romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu não faço. E eu descobri na Bíblia Sagrada que a gente tem que fazer a vontade de Deus. O próprio Pai Nosso fala isso: seja feita a tua vontade. Jesus disse isso: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Eu faço a minha, porque a minha é do ego, é do egoísmo. A minha é a minha. Vou ser feliz quando? Não vos conformeis com o mundo, ou seja, faça diferente. Não faça igual o mundo faz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não, mas eu estou no mundo, o mundo é assim, eu vou ser assim também. Nós estamos numa doutrina que questiona. O meu pastor mandou fazer assim, eu vou fazer assim. O meu padre mandou fazer assim, eu vou fazer assim, porque ele mandou. Que é isso? A doutrina espírita não, a doutrina de verdade. Você pode questionar, duvidar, fazer perguntas nas salas de aula, principalmente, né? A gente aprende muito nas salas de aula do espiritismo, porque a gente questiona. Nas outras não, eu vim das outras. Então você tem que fazer uma profissão de fé e pronto. Não, mas não tem que questionar. Lembra da história daquele casal que casou e o marido percebeu que a mulher, toda vez que ia assar o largado, sabe aquela peça de carne largado? Ela cortava as extremidades. Ele foi percebendo aquilo. E um dia perguntou para ela: amor, por que todas as vezes que você vai assar o largado, você corta as extremidades? Ela disse: não sei, minha mãe fazia assim. Um dia eles foram almoçar na casa da mãe dela, da sogra, e ele disse: sogra, por que toda vez que você vai assar um largado, você corta as extremidades? Ela disse: não sei, mamãe fazia assim. Felizmente a avó ainda era viva. E um dia ele conversou com a avó e perguntou: vó, por que toda vez que a senhora ia assar um largado, a senhora cortava as extremidades? Ela disse: porque minha panela era pequena, filho. E as pessoas continuam fazendo, porque vê o outro fazer. Não sejamos assim. Nós temos Jesus como modelo, não é mesmo? Modelo e guia. Mas vocês sabiam que o próprio Jesus nos delegou um outro modelo? Jesus é modelo e guia da humanidade, segundo a doutrina espírita, mas o próprio Jesus nos delegou outro modelo. Eu vou compartilhar isso com vocês, está lá no Evangelho. Um modelo que está com a gente o tempo todo e que a gente não aprende com ele. Jesus nos delegou outro modelo. Lembra? Deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Continua. Quem não concebeu o reino dos céus como uma criança não é digno dele. Olha. Então ele diz que a criança é um modelo. Enquanto criança, é claro. Porque vai desenvolver defeitos ainda que traz milenarmente, né? Mas criança, enquanto criança, tem muito a nos ensinar. Por isso Jesus diz: quem não concebeu o reino dos céus como uma criança não é digno dele. Então nos delegou naquele momento a criança como modelo. Criança não tem cupidez, ganância. A gente quer dar brinquedos caros para ela, não é? Mas não precisa.
Um brinquedo que você mesmo faça, uma coisa mais simples, agrada a criança, porque a criança não é gananciosa como somos. Criança não tem ressentimentos, não guarda ressentimentos, briga com um coleguinha, daqui a pouco está abraçada com ela, brigando. Nós guardamos ressentimentos. Criança tem uma qualidade espiritual invejável. Ela está chorando. E diante do próximo desafio de um novo brinquedo, as lágrimas se misturam com um sorriso. Criança, enquanto criança, tem muito para nos ensinar. Tem muito para nos ensinar. Por isso que eu escrevi: buscai em ti mesmo a verdade, caminhai pelos trilhos do amor, acendei vossa luz interior e cultivai sempre a humildade. O teu prêmio é a felicidade, tenha méritos para merecer. O caminho é o autoconhecer e andar com o Cristo em sintonia. Procure despertar a cada dia a criança que existe em você. Se liberte dos ressentimentos, pois a mágoa só fere e só maltrata. Fuja sempre daquilo que te mata e liberte só bons pensamentos. Dessa forma, nobres sentimentos tomarão conta do seu ser. Você pode e deve combater o orgulho, um flagelo de judia. Procure despertar a cada dia a criança que habita em você. Viva para vencer o homem antigo, velhos hábitos elimine de sua vida e desperte a criança adormecida que permaneceu sempre contigo. Se quiser ter amigo, seja amigo. Valorize o ser mais que o ter. Tenha sempre a alegria de viver e viva bem, sempre com o bem em harmonia. Procure despertar a cada dia a criança que é dormida em você. A gente se leva muito a sério. Daqui a pouco vamos embora. Fica tudo aí. Mas a gente se leva muito a sério. Deixe a criança que existe em você despertar. Leve a vida mais na brincadeira, mas de uma forma, claro, de uma forma responsável como adulto, mas não se leve tão a sério. A criança tem muito para nos ensinar, mas muito. É muito fácil dizer eu sou cristão, não é? Não é fácil, não é bonito. Eu sou cristão, mas será que eu sou mesmo? Será que eu sou capaz de andar pelas areias escaldantes que ele andou? Tragar bocados de amargo que ele tragou? Eu admiro a vida de Chico Xavier, mas será que eu daria conta de ser como Chico? Será? É admirável a vida que ele teve, o exemplo que ele foi, mas será que eu daria conta de ser como ele? Então eu digo que eu sou cristão, mas nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor será salvo. Ele mesmo disse, mas aqueles que fazem, olha de novo, a vontade do Pai. Estamos aqui para fazermos a vontade do Pai. A gente faz a nossa, através do orgulho e do egoísmo. A gente faz a nossa. Conta-se que um jovem não queria saber de estudos. Era cabeludo, aquilo desgostava do pai. O pai não gostava que ele fosse cabeludo, nem que ele não se interessasse pelos estudos. Mal completou 18 anos, o jovem quis que o pai lhe disse a chave do carro com ele. O pai disse, não, esse carro é meu. Eu te dou um carro de presente, filho. Mas você tem que passar no vestibular e cortar esse cabelo. Que me desgosta muito. Ele então se esforçou, estudou afinco e passou no vestibular quase nos primeiros lugares. Agora cortar o cabelo, ele não queria. Aí tentou vencer o pai pela Bíblia. O pai era muito religioso. Muito bem, pai, eu passei no vestibular. Sim, filho, e as madeixas? Vai cortar ou não? Ah, pai, eu estive pensando, sabe? Sansão, lembra Sansão? Sansão era cabeludo, olha que coisa bacana. Moisés, pai, o senhor já leu sobre Moisés? Cabeludo também. E Jesus, pai? Jesus, o nosso Salvador, era cabeludo. Por isso eu vou deixar o cabelo. O pai falou, é verdade, filho, eles eram cabeludos, mas andavam a pé. A gente inveja, quer ser, mas não dá conta de ser. O que é que Chico Xavier tem de diferente de mim? O que Maria Madalena tem de diferente de mim, que revolucionou sua consciência numa existência só? Zaqueu. E tantos outros que seguiram Jesus abdicaram de uma vida que tinham para ter uma vida diferente. Por que eu não consigo? Por causa do orgulho e do egoísmo, que não deixa. Não deixa. Por isso que a gente tem que nos unir de coragem para vencermos a nós mesmos.
Ser cristão não é fácil. Quando eu escrevi o meu segundo livro, tinha um capítulo que é Ser Cristão. E eu terminava cada capítulo com uma poesia minha sobre o assunto tratado, né? E eu falei para minha esposa, não tem inspiração nenhuma para escrever essa poesia para finalizar o capítulo. E ela fazia o almoço no domingo, eu estava lá no quarto mexendo no capítulo e lamentando. Por que será que Eurípides Bassanufo, que eu adoro, não escreveu Ser Cristão, né? Ele escreveu uma poesia que é Ser Espírita. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar ao que erra nos atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza a dor, o pranto e a aflição, e fazendo a caridade evitar a orfandade e o abismo da perdição. É perdoar a injúria e amenizar a penúria de quem já nem tem o pão, é se tornar complacente ao inimigo indolente, tendo por lema o perdão. É em Deus ter sempre a crença profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé, e guardar bem na memória os bons conselhos e a glória de Jesus de Nazaré. Mas eu não queria colocar essa. Eu queria colocar ser cristão. Por que Eurípides escreveu ser cristão? E alcançar mais gente, espíritos somos tão poucos. E aí, meus amados, eu senti uma luz diferente entrar no quarto. Eu não vi, mas senti uma presença. Não era uma luz artificial como essa, era uma luz diferente. E eu senti uma presença. E aí eu escrevi: ser cristão é ter bondade, é fazer a caridade, sendo assim benevolente. É viver com alegria toda hora, todo dia, despretensiosamente. É a si mesmo negar e sua cruz carregar como Jesus carregou, e assim seguir seus passos, sem desânimo, sem cansaços, priorizando o amor. É buscar o reino de Deus, combatendo o próprio eu para ser um vencedor, e buscar sempre a Jesus para se iluminar com a luz e vendo Cristo Senhor. Ser cristão é perdoar quando o seu irmão errar, porque isso é indulgência. É se autoconhecer e dessa forma combater toda a sua má tendência. Ser cristão é ser clemente, é estar sempre presente, estendendo a sua mão. Ser cristão é tudo isto, é fazer nascer o Cristo dentro do seu coração. E aí eu mostrei para ela, na cozinha, e ela disse: mas como? Você não tinha inspiração nenhuma agora? E eu tenho certeza que teve a influência total dele, desse ser que eu amo tanto, chamado Eurípides Bassanufo. Eu não precisou nem de 20 anos para mudar o estado de coisas daquela região de Sacramento. Era católico como eu, ortodoxo. Eu fui coroinha, fui sacristão, era ortodoxo. Eurípides também. Mas quando ele conheceu o Espiritismo, não teve jeito, ficou com a gente. A gente precisa vencer o orgulho que cada um de nós traz. Dom Henrique Fernandes Valdivieso era um homem muito orgulhoso. Morreu e foi bater nas portas do céu. E ouviu uma voz lá dentro que perguntou: quem é? E ele respondeu: é Dom Henrique Fernandes Valdivieso. A voz lá dentro disse: então volte, que aqui não tem lugar para dois, não. Ele voltou e foi para as regiões purgatoriais, o inferno dos judeus, o umbral dos espíritas. Só muda o nome, o lugar é o mesmo, com a diferença de sabermos ser transitório, enquanto a teologia pensa que é eterno. Ele voltou para sofrer barbaridade. Depois melhorou um pouquinho, voltou a bater nas portas do céu. E a voz lá dentro perguntou: quem é? Ele disse: é Henrique. A voz disse: não volte, porque aqui não tem lugar para dois, não. Ele voltou para sofrer mais ainda. Sofreu bastante. Adquiriu uma certa humildade. E voltou pela terceira vez, agora muito melhor. E a voz lá dentro perguntou: quem é? Ele disse: é uma pequena parte de Deus. A voz disse: então entre, porque somos a mesma pessoa. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo um embalo de luz, e que Deus nos abençoe.
E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas da sabedoria e do amor nos façam ser felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.